Minha face vos busca, a vossa face, o Senhor, eu procuro. Espera no Senhor, ser forte, fortifique-se o teu coração e espera no Senhor. Salmo 26. Tem a palavra o senhor deputado Stalin Bucá, segundo secretário, para informar os números das atas das sessões anteriores a serem deliberadas. Sétima legislatura, quarta sessão legislativa, 26 de novembro de 2014. Ata da 284ª sessão ordinária. Sétima legislatura, quarta sessão legislativa, 27 de novembro de 2014. Ata da 285ª sessão ordinária. Senhor presidente, eram as duas atas a ser lida. Está em discussão as atas que acabam de ser anunciadas. Encerrada a discussão, colocamos em votação o momento que houver o quórum. Tem a palavra o senhor deputado, primeiro secretário, para proceder à leitura da matéria constante do expediente. Mensagem número 62, de 2014, de autoria do senhor governador do Estado, encaminhando projeto de lei número 27, de 2014, que altera a Lei 1538, de 29 de dezembro de 2004, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de Tocantins, área de terreno urbano, que especifique e adota outras providências. A publicação e, posteriormente, encaminha-se à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei número 256, de 2014, de autoria do senhor deputado Jorge Frederico, que concede título de cidadão tocantinense ao senhor Luiz Aparecido Gadotti. A publicação e, posteriormente, à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei número 257, de 2014, de autoria do senhor deputado Raimundo Palito, que garante assistência odontológica através de incorporação de ações de serviço odontológico em ambientes hospitalares do Estado do Tocantins e da outra providência. A publicação e, posteriormente, à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Senhor presidente, eram essas matérias que constavam no expediente. Passamos à apresentação de matérias. Os senhores deputados que tiverem matérias a apresentar, o momento é oportuno. Com a palavra o deputado José Augusto. Senhor presidente, apresento um projeto de decreto legislativo em regime de urgência. Com a palavra o deputado Vanderlei Barbosa. Senhor presidente, só para apresentar dois requerimentos devidamente formalizados. Não havendo mais interesse em apresentação de matérias, tem a palavra o senhor deputado Iderval Silva, primeiro secretário, para proceder à leitura dos requerimentos apresentados em regime de urgência nesta sessão. Senhor presidente, não há requerimento em regime de urgência. Teve um deputado, José Augusto, apresentou um decreto em regime de urgência. Senhor presidente, chegou agora pela assessoria o requerimento do deputado José Augusto, o projeto de decreto legislativo número 5.138, de 30 de outubro de 2014, que declara utilidade pública para fins de desapropriação, área de terra que especifique e adota as providências. De autoria do deputado José Augusto. Não havendo quórum para deliberar a urgência do requerimento, fazendo no momento que houver o quórum. Tem a palavra o senhor deputado, segundo secretário, para informar os oradores inscritos no pequeno e grande expediente. Expediente. Deputado Stalin Bucá, SD, deputado Zé Bonifácio, PR, do grande expediente, Stalin Bucá, SD e deputado José Bonifácio, PR.
Passamos às comunicações. Concedo a palavra ao deputado Stalin Brucar, orador devidamente inscrito pelo prazo regimental de até 5 minutos. Vou declinar da tribuna e, mais uma vez, fazer um apelo aos colegas, para que a gente possa terminar esse ano aprovando essas matérias, tendo condições de votar, já pedi, estou vindo para a sessão para tentar ver se a gente consegue dar quórum, e quem não quiser votar nas matérias, que não vote, vote contra. Mas o que não pode acontecer é o que está acontecendo. Eu estou com praticamente 8 anos de mandato nessa casa, e é a primeira vez que nós estamos percebendo essas manobras que vai prejudicar as pessoas, vai prejudicar as instituições, vai prejudicar as famílias que estão inseridas nesses projetos que vêm para a Assembleia para ser apreciada. É um absurdo o que está acontecendo. Quer dizer, eu perdi a eleição e agora me sinto até aliviado por não pertencer a uma casa que, se da mesma forma acontecer na próxima legislatura, é uma vergonha. Isso é vergonhoso para o político, que tem o mandato conferido pela população espontaneamente e não pode trabalhar. Enquanto uns querem trabalhar, os outros não querem que os que querem trabalhar, trabalhem. É um absurdo o que está acontecendo realmente nesse final de mandato, porque as matérias estão aí, foram apreciadas pelas comissões, aprovadas ou rejeitadas pela comissão, e a tramitação é que ela venha para o plenário. E o plenário, para que tenha condições de se manifestar, é preciso que haja pelo menos 13 deputados. E a gente fica ligando para cada colega, e os colegas às vezes prometem que vêm, e a gente comparece, e aí a gente chega, aí vê que a confirmação da vinda era só para enganar. Então, eu ia usar essa tribuna, mas declino da tribuna, mas faço um apelo ao presidente que encontre uma forma, um mecanismo com os líderes. Eu sou o líder da bancada do SD, do Solidariedade. Peço todo momento para os deputados comparecerem. Aqui está a Solange, que faz parte da bancada do SD. Está o deputado Vanderlei Barbosa, deputado Amélio Caires. Então, a bancada do SD está vindo para poder ver a possibilidade. E tem o deputado Jorge Frederico, também, que está aqui, se deslocou de Araguaína para vir, para poder ver se a gente consegue um quórum. O Eduardo Dertins também está. Agora, alguns deputados que entendem que essa casa não pode mais fazer nada, que a gente possa, então, votar e encerrar logo de uma vez por toda, para a gente não ficar aqui ganhando dinheiro de graça, sem trabalhar, sem fazer nada, só conversando fiado aqui. Obrigado. Eu vou pedir a contribuição para os que estão na tribuna de honra, que não façam manifestação. A contribuição de Vossas Excelências. Com a palavra, deputado Vanderlei Barbosa. Senhor presidente, nós temos várias matérias importantes para serem votadas. Dentre elas, nós temos as matérias orçamentárias e temos também as matérias dos servidores da Polícia Militar e de outras categorias de servidores do Estado. Então, nós estamos pedindo assim aos deputados que se encontrem em seus gabinetes, que possam descer para a gente ter o quórum suficiente para votarmos essas matérias. Mas já pedindo a Vossa Excelência que a gente possa também estar suspendendo a sessão no momento oportuno, para que nós possamos, além de garantir o quórum, visto que nós estamos aproximando do final do ano legislativo e nós precisamos realmente votar essas matérias. Então, eu peço a compreensão da mesa, como de todos os pares, principalmente aqueles que encontram em seus gabinetes, que possam descer. Já estou vendo chegando a deputada Luana Ribeiro, e já estamos quase atingindo a meta, que é ter acima de 13 deputados para que a gente possa votar as matérias em tramitação da casa.
Concedo a palavra ao deputado José Bonifácio, PR, orador devidamente inscrito pelo prazo regimental de até 5 minutos. Senhor presidente, senhor deputado, deputados, visitantes, imprensa, ainda com óculos emprestados, né? Aqueles que a gente compra na feira por 10, 20 reais, vem aqui esta tribuna, até para, primeiro, Aragão, trazer, em princípio, um recado do deputado Eli Borges, que me disse que virá à Assembleia se for para votar tão somente as matérias da Polícia Militar e que a Polícia Militar não sirva de carona para o calhamaço de bondades ou maldades que o governo tenta impor ao povo tocantinense. Eu ainda, com muita dificuldade para ler, vi um artigo da Roberta Thun, minha opinião, depois que Marcelo chegar, e que me chamou muita atenção. E entre várias dificuldades que estão ficando, cita inclusive aqui a própria Assembleia, o atraso. Vou dizer aqui, numa breve relação de impropriedades. Repasse dos recursos orçamentários devido ao Tribunal de Justiça, cobrados judicialmente. Ao que parece, vão ficar para Marcelo pagar. Recursos da Assembleia, do 10º regido por lei, e que também não estão em dias, provocando atraso inédito da gestão do presidente Osíris Damaso, com fornecedores. Serão repassados ou também esperam Marcelo chegar? Pagamento a fornecedores de serviços essenciais como limpeza, repasses para órgãos como TCE, entre outros, serão pagos ainda este ano ou também ficarão para Marcelo chegar, pagar. De um servidor bem próximo do staff que comanda o Estado, ouvi a frase: estamos contando moedas para pagar a folha. Ou seja, o mais só na fé. Faz tempo que o Estado deixou de cumprir suas obrigações financeiras. A derrota nas urnas de 5 de outubro passado parece ter escancarado de vez os problemas de caixa, de planejamento e agravado as consequências da política do empurra para o mês que vem. Na semana que passou, outro absurdo. O governo do Estado publicou um convênio com a Funderrio, transferindo a ela a prerrogativa que é da Procuradoria-Geral do Estado de recuperar débitos. Assim, uma comissão de 20%. Sabe-se lá por quê e para servir a quem, com resgate de títulos públicos, como diria aquela personagem de um programa de humor. É para acabar. Falando nisso, falando sério, a lista das pendências é tão extensa que não é possível publicá-la num artigo só sem cansar o leitor. A crise se faz sentir no comércio, na construção civil,
setores afetados indiretamente pelo calote, pela falta de circulação do dinheiro público. É preocupante, portanto, o cenário que Marcelo Miranda enfrentará a partir de 1º de janeiro. Medidas urgentes, bem planejadas, cirurgicamente precisas, serão necessárias para dar um pouco de ordem ao caos. A situação de engessamento da economia do Estado é real. A Folha consome percentuais acima do limite da Lei de Responsabilidade Fiscal. O custo da dívida é alto e a consequência é que falta até para o custeio. Tem secretaria sofrendo para pagar a água que consome, os materiais de limpeza que utiliza. Dramático. Aí vem mais interessante. Até lá, por senso de dever e sanidade, o horário da liderança, por favor, e os 2 minutos. Concedo Vossa Excelência o tempo da liderança por mais 5 minutos. Precisa parar de aprovar benefícios a categorias. Olha só a análise. São as dívidas e obrigações. Se todas as dívidas e obrigações esperam por Marcelo Miranda, tudo que vai encarecer a máquina pública, pela mínima lógica e bom senso, também precisa esperar. Falta pouco. Mas, como tudo na lei da relatividade, são longos 31 dias para passar. Até lá, good, save, use ou as. Em bom português, que Deus proteja o Tocantins. Mas, minha gente, isso aqui é uma análise acurada que não está correndo assim no pensamento muito das pessoas. As categorias estão aqui todas esperando as bondades do final do governo, que atinge diretamente cada um. Tudo é bom coletivamente, desde que atinja o cidadão individualmente. Tudo é correto se vem a nosso favor. Mas o que é correto é o sentimento de justiça, de dever, que tem cada cidadão dentro de si. Nós, 24 deputados, olhando as necessidades justas ou injustas, mas necessidades, devemos olhar, sobretudo, com o pensamento fixo. No primeiro dia que assumimos esta Assembleia, quando aqui, solenemente, estendemos a mão e juramos cumprir a Constituição, as leis do país, aplicar a justiça e trabalhar em benefício do nosso povo. Eu, particularmente, mesmo trazendo a mensagem do deputado Eli, que virá votar especificamente a matéria da Polícia Militar, eu venho aqui cobrar, ou cobrar, será que é o termo correto? Mas abrir, ou tentar abrir, uma lacuna na consciência do povo, principalmente desses 24 que aqui são responsáveis, para chamar a ordem e não contribuir para a divisão do ouro, pouco que uma galinha que pode morrer, que não vai mais colocar esses ovos. Será que nós temos consciência disso? Eu estava vendo o projeto, as medidas provisórias da Polícia Militar que estão comigo, em virtude da nomeação como relator. Observando a lei, o projeto de lei complementar, que cria e que muda o quantitativo de vagas que está proposto, que, mesmo em regime de urgência, ele só completará o período normal lá pelo dia 28, 29 de dezembro,
eu vi que grande parte das promoções da Polícia Militar foram feitas sob a égide de uma lei que ainda poderá existir caso seja aprovada, que não foi votada, são promoções inexistentes porque não existe lei que as autoriza. A lei ainda está proposta, ainda está tramitando. E muita gente já está promovido, sem lei. Isso mostra o samba do crioulo doido que tocou no Estado. E é preciso que a gente tenha calma, discernimento, para absorver essas coisas e tentar, no rescaldo, tirar o que for de melhor. E eu chamo isso aí, a sociedade, os deputados, a um pensamento, tal qual esta opinião abalizada da jornalista Roberta Tum, é preciso muita responsabilidade com esse Estado. Eu acho que a gente tem que se conscientizar de que nem só no fim de qualquer mandato, ou tão só no fim de qualquer mandato, se pode fazer tanta besteira como está tentando se fazer no Estado de Tocantins. Muito obrigado. Com a palavra, deputado Stalin Bucá. Senhor presidente, eu peço o tempo da liderança, senhor presidente. Quem quer o tempo para você? Sou eu. Com Vossa Excelência, eu lhe concedo o tempo da liderança do bloco SD, pelo prazo regimental de até 5 minutos. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, senhoras e senhores, servidores públicos desse Estado, senhores e senhoras militares. Senhor presidente, o deputado José Bonifácio reporta apenas uma opinião de uma jornalista que, no entendimento dela, há um pacote de bondades. E, na verdade, não há pacote nenhum de bondades. As medidas que vieram aqui é para fazer justiça com quem trabalha e sustenta esse Estado do Tocantins. É quem põe a máquina para funcionar. É quem dá segurança ao povo do nosso Estado do Tocantins, que já há muito tempo merecia o que o atual governador encaminhou a essa casa, e que cabe aos parlamentares entenderem o serviço que presta, não aos políticos, mas aos cidadãos do nosso Estado do Tocantins. E nós não podemos nos omitir, nós não podemos exercer a nossa função para poder agradar quem futuramente vem para o governo já com desculpa de que os pacotes e as medidas não terão como ser pagas. E que, na verdade, esses governos deveriam acabar com a corrupção, com a ladruagem, com o roubo, porque aí sim sobraria dinheiro para poder atender às necessidades das instituições do nosso Estado. Então, senhor deputado Zé Bonifácio, Vossa Excelência, que diz que jurou ao tomar posse aqui nessa casa, deveria cumprir com a sua obrigação de, até o fim desse mandato, fazer com que a casa funcione, com que as matérias sejam votadas. Se Vossa Excelência não quiser aprovar, que rejeite as matérias. Agora, não é justo para com o seu mandato e para com os eleitores que votarem em Vossa Excelência, Vossa Excelência sair do plenário fugindo
responsabilidade para que os deputados que querem votar ou rejeitando ou aprovando não possam fazê-lo. Então, senhor presidente, essas justificativas que vem dando aqui serviçais do próximo governo não se justifica. Nós temos que ter a nossa consciência e cumprir com o nosso dever, independente de querer agradar governos que estão ou que vão assumir. O que nós temos é que cumprir com a nossa obrigação nessa casa. Se as matérias vêm, vamos apreciá-las, vamos discutir, não é dizer que o próximo governo, com o que está nessa casa, vai se inviabilizar. Essa ladainha é de todos os governos que assumem. Aconteceu isso no governo do senhor Moisés Avelino, dizendo que tinham deixado o Estado quebrado para ele. Aconteceu isso no governo do Siqueira Campos, dizendo que o antecessor tinha deixado o Estado quebrado para ele. Aconteceu isso no governo do Gaguinho. E agora o próximo governo já está se prevenindo da incompetência para poder governar o Estado. Nós esperamos que o próximo governo, que sabe exatamente as condições do nosso Estado, conhece perfeitamente e assumiu o compromisso nas praças de fazer um governo aonde o Estado pudesse avançar. E Estado nenhum não avança se não tiver um servidor motivado. Estado nenhum avança se não tiver o trabalhador desse Estado em condições psicológicas e com tranquilidade para desempenhar suas funções. Então vamos votar as matérias. Aqueles que tiverem opinião divergente, que vote contra, mas não vamos fazer o boicote da saída para que os que querem trabalhar não possam cumprir com a sua obrigação. Senhor presidente, mais uma vez eu faço um apelo. Independente de... Deputado, Vossa Excelência dispõe de mais 2 minutos. Eu vou encerrar, senhor presidente. Independente dessas jogadinhas de marketing, esses comentáriozinhos que publicam e que, na verdade, é só para promover ou para poder provocar um confronto de ideias nessa casa. Essa casa é soberana, essa casa precisa ser livre. Esses parlamentares foram eleitos, foi pelo voto da população e não dos governadores que governam esse Estado de Tocantins. Muito obrigado, senhor presidente. Concedo a palavra ao deputado José Bonifácio. Senhor presidente, cadê a tal famosa ordem do dia? Não tem. A ordem do dia não tem. Pede. Passamos ao grande expediente. Concedo a palavra ao senhor deputado Iderval Silva, primeiro secretário, para proceder à leitura da matéria constante da ordem do dia.
Eu solicito ao deputado Ideval Silva, primeiro secretário, que faça a leitura da urgência do requerimento apresentado nesta sessão. Já embora. Botando logo. Em seguida, tu vai logo emenda a ordem do dia. Eu só vou deliberar. Não, eu vou esperar nem você falar. A hora que eu falar aqui, eu já leio a ordem do dia. Já. Você já pediu para ler? Não, eu só vou ler o requerimento, aprovou e eu já entro na ordem. A ordem do dia para ser incluída na sessão ordinária subsequente. Aí tá na emenda. Não tem ordinária, moço. A ordem do dia já está aqui. Não, mas a urgência dele, o requerimento dele pode ser incluído na sessão ordinária subsequente. Então, bora, então falei. Então tá. Vamos ler. Inclui na ordem do dia, eu vou ler no final aqui. Posso ler no final da ordem do dia, não posso? Eu posso? Vamos Deputado, como a matéria me tinha encaminhada lá para dentro, vai ser lida logo em seguida da ordem do dia, porque, de qualquer forma, só entra na sessão ordinária subsequente. Com a palavra, deputado Ideval Silva, para fazer a leitura da ordem do dia. Sessão ordinária número 286 para discussão em plenário no dia 2/12/2014. Processo em turno único de discussão e votação. MP número 34. Processo número 424/2014. Autor, governador do Estado. Assunto, altera a lei 2.822 de 30 de dezembro de 2013 que dispõe sobre carreira e subsídio de bombeiros militares do Estado do Tocantins e adota outras providências. Está em discussão MP hora anunciada. Pela discussão da matéria, deputado José Bonifácio. Senhor presidente, isso aqui é uma medida provisória, medida 38. Eu só queria confirmar aí com a assessoria a data da edição desta medida provisória. Senhor presidente, eu acho que o Aragão está muito assodado e querendo dar ordem unida aqui. A polícia está do outro lado. Não vamos aceitar a ordem unida do Aragão, não. Ordem unida é ordem unida. Aqui não é quartel, não, Aragão. Aqui é um parlamento onde todo mundo tem palavra. Deputado José Bonifácio, os processos estão com Vossa Excelência, então, se Vossa Excelência tem a data da emissão da medida provisória. Então, os processos estão com Vossa Excelência, que não devolveu a casa. Com a palavra, deputado Stalin Bucar. Presidente, o deputado Zé Bonifácio sabe muito bem a data que essa medida provisória entrou aqui, porque ele faz parte da comissão. Então, o que o deputado... Eu peço a Vossa Excelência, senhor presidente, que ao anunciar a ordem do dia e colocar em votação, que o faça para que a gente possa dar andamento na sessão. Por gentileza. Encerrada a discussão, está em votação. Senhores deputados que aprovaram que ficar como estão, o contrário se manifesta. Aprovado em turno único de discussão e votação, a Comissão Executiva da Assembleia Legislativa do Tocantins promulga a Lei de 2 de dezembro de 2014, à Secretaria para comunicar à autoridade competente. Senhor presidente, Vossa Excelência está com a vista tão baixa que não vê a manifestação do plenário. Eu acho que pelo menos tem o voto contrário. Aprovado com voto contrário do deputado José Bonifácio. MP número 39, processo 425 de 2014, autor, governador do Estado. Assunto, altera a lei 2.823 de 30 de dezembro de 2013 que dispõe sobre a carreira e subsídio dos policiais militares do Tocantins e adota outras providências. Está em discussão MP 39. Encerra a discussão, está em votação. Senhores deputados que aprovaram, que ele ficar como estão. Aprovado. Aprovado em turno único de discussão e votação, a Comissão Executiva da Assembleia Legislativa do Tocantins promulga a lei de 2 de dezembro de 2014, à Secretaria para comunicar a autoridade competente. Com o voto contrário do deputado José Bonifácio. PLG número 37, processo número 386 de 2014, autor, governador do Estado. Assunto, dispõe sobre diretrizes orçamentárias para exercício de 2015 e adota outras providências. Está em discussão a PLG, hora anunciada. Encerrar a discussão, está em votação. Senhores deputados que aprovarem. Vai apresentar o requerimento. A LDO.
Com a palavra, o deputado José Augusto. Senhor presidente, eu apresento um requerimento solicitando a retirada das emendas 1, 2, 3 e 5, que foram aprovadas na comissão, levando em consideração que quando nós fizemos a apreciação dessas matérias, tinham sido apresentados a nós, a esta casa, apenas os 2 primeiros quadrimestres do Poder Executivo. E nós observamos, após a discussão com o planejamento, que, se aprovado essas emendas que estou pedindo a retirada, ficaria comprometido o orçamento. Então, estamos solicitando a retirada das emendas 1, 2, 3 e 5, e mantida apenas a emenda número 4, que já tem previsão constitucional. Eu coloco em deliberação plenária a solicitação do deputado José Augusto, de retirada de emendas da PLG número 37. Senhores deputados que concordarem, que ficar como estão. Aprovado. Com a palavra, o deputado Amélio Caires. Senhor presidente, em virtude da gente estar sem o projeto na mão, embora passou pela minha comissão, mas eu gostaria que fosse especificado qual que são as emendas que estão sendo retiradas. Nós estamos retirando emenda do orçamento sem saber o que é, o teor das emendas. Eu gostaria que Vossa Excelência explicitasse. Eu passo ao primeiro secretário para poder fazer a leitura do requerimento. Requerimento. Autor, deputado Zé Augusto. Requer a seletivo do senhor presidente da Casa de Leis o não acatamento das emendas número 1, 2, 3 e 5, abaixo mencionadas, aprovadas na Comissão de Finanças, Fiscalização, Tributação, Controle, contempladas no parecer de minha autoria. 1. Emenda aditiva do deputado José Geraldo, que inclui, fica o Poder Executivo autorizado a destinar recursos orçamentários para a construção de cacimbas decorrentes da estiagem que possam impactar determinada região do estado do Tocantins, notadamente beneficiando o mini e os pequenos produtores rurais. 2. Emenda aditiva do deputado José Geraldo. Inclui o seguinte artigo. Fica o Poder Executivo... Artigo C. Fica o Poder Executivo autorizado a instituir incentivo fiscal às atividades esportivas no estado do Tocantins. Parágrafo 1. O incentivo consiste na dedução pelo patrocinador dos valores a serem repassados ao projeto esportivo a título de patrocínio. Coloque em deliberação as atas anunciadas nesta sessão. Senhores deputados que aprovaram, que ficar como estão. Aprovadas. Com a palavra o deputado Vanderlei Barbosa, líder do governo. Senhor presidente, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência e à mesa diretora da Casa que pudesse convocar todos os deputados para que nós pudéssemos analisar as matérias em tramitação na Casa, de acordo com as normas regimentais. É a matéria 257, medida provisória 37, a matéria 258, que se transforma na medida provisória 40, o processo número 3 do Tribunal de Contas, o processo número 4 do Tribunal de Contas, os decretos legislativos número 395, 234 e 524. Eu gostaria de pedir a Vossa Excelência a compreensão nesse sentido, toda a mesa, para que pudesse votar essas matérias de interesse do povo tocantinense ainda hoje. Com a palavra, o deputado Eli Borges. Senhor presidente, eu corri bastante, mas estarei votando no segundo turno de algumas matérias. Eu já havia avisado para a polícia que a matéria específica da polícia tinha de mim uma particular atenção. Já tinha dito a eles, a matéria específica. E outras matérias que estão aí, não. Mas a outra que tem também uma particular intenção, que é as matérias da Defensoria Pública. É um órgão extremamente importante. Nós atendemos agora o Tribunal de Contas, eu participei de parte da votação, mas a Defensoria Pública não está aqui. A Defensoria Pública tem matérias importantes, por exemplo, tem um empréstimo que eles entram com 1 milhão,
e consegue 10 milhões em Brasília. Isso é investimento no Estado. Então, eu queria pedir a Vossa Excelência, acho que Vossa Excelência já está cuidando do assunto, que nós poderíamos ver com atenção as matérias da Defensoria Pública também, senhor presidente. Obrigado. Deputado Eli Borges, essa matéria de Defensoria Pública, eu preciso só de consenso de 13 deputados para que eu possa avocá-la. Estou com toda disposição para avocar a matéria e colocar em deliberação. Só não coloquei junto com as outras matérias para poder não prejudicar as matérias da Polícia Militar, que poderia ter que poderia ficar insatisfeito e não querer marcar presença na sessão. Mas nós vamos suspender a sessão. E se Vossas Excelências concordar, eu avoco a matéria da Defensoria Pública e coloco em deliberação na sessão seguinte. Eu coloco em deliberação a propositura do deputado Vanderlei Barbosa, líder do governo, sobre sessão extraordinária com dispensa de interstício. Senhores deputados que concordaram, querem ficar como estão. Aprovado. Encerrada do dia, passamos às discussões parlamentares. Conceda a palavra ao deputado Stalin Bucar, orador devidamente inscrito pelo prazo regimental de até 20 minutos. Senhor presidente, só para agradecer a permanência e a presença dos ilustres deputados que entenderam a necessidade de aprovar as matérias que vieram para casa, eu declino da palavra para que a gente possa, com mais rapidez, resolver logo essas situações. Obrigado. Concedo a palavra ao deputado José Bonifácio, PR, orador devidamente inscrito pelo prazo regimental de até 20 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, não vou gastar os 20 minutos, mas nós vivemos um tempo no estado de Tocantins sui generis, super interessante. Quando esse estado ultrapassa um quarto de século de existência, saindo da adolescência. O estado criado com a força da libertação, quando nós, tocantinenses, nortenses, habitantes do setentrião goiano, clamávamos por liberdade, por autonomia, por progresso. E o que se viu? O Estado teve a sua independência, a sua autonomia. Cresceram-se as esperanças. Nós, nortistas, nortenses, que morávamos em Brasília, em Goiânia, em São Paulo, corremos para cá. Com a força ainda da juventude que existia em nós, para tentar criar um Estado que nos trouxesse a alegria, a paz e, sobretudo, a prosperidade. Mas o que se viu não foi bem aquilo que era o motivo das nossas esperanças. Na realidade, Goiás é que se libertou de nós. Mais da metade do território que constitui o nosso estado era um peso morto de Goiás, que não contribuía com 5% da arrecadação daquele estado que se tornou vigoroso e hoje é um dos mais ricos do país. E o que aconteceu conosco? Embora com o fanismo da criação, da libertação e o progresso que adveio da globalização, nós estamos igual ao Brasil no setor do crescimento dos países em desenvolvimento,
lá embaixo. Ontem, com surpresa, olhando as estatísticas publicadas pelas televisões e jornais, o Tocantins não andou bem para frente. É triste se ver que este país, com a situação de saúde violentíssima para baixo, onde os governantes veem mais a vida do que a doença, o nosso país cresceu a expectativa de vida para 75 anos, beirando 75. E o nosso Estado, criado com fanismo, com sentido de libertação, cresceu um tiquinho. E nós estamos aquém da média nacional para a vida, perdendo para o Piauí, para o Maranhão, para o Ceará. Vocês imaginam que há um tempo atrás chamava esse trio de estados nordestinos de pior serão: Piauí, Ceará e Maranhão. E nós estamos perdendo. O tocantinense não tem o direito de viver igual o restante dos brasileiros. Mas por que isso? Por quê? Porque os tocantinenses estão morrendo nos corredores dos hospitais, nas faltas de máquina de radioterapia, na falta das cirurgias, na falta de medicamento, na falta de hospitais, na falta de saúde, onde não se paga plantões, não se paga médicos, não se paga horas extras, não se paga fisioterapeutas, anestesiologistas, não se paga quase nada, e a expectativa nossa de vida diminui em relação aos brasileiros à medida que as pessoas morrem mais jovens por falta de atendimento ou atendimento inadequado. Após o quarto de século de vida desse Estado, nesse próximo quarto de século, é necessário que se reflita para tentar fazer com que o nosso Estado siga pelo menos o fraco desempenho que o Brasil tem conseguido ter nestes últimos anos. Pior do que um fraco desempenho é não ter desempenho nenhum. E nós, deputados, nós parlamentares, juntamente com a sociedade, com todas as forças desse Estado, teremos que ter a responsabilidade de cada um, dentro das suas limitações, contribuir para que esse Estado tenha recuperação e acompanhe, pelo menos, o fraco Brasil da atualidade. Muito obrigado. Com a palavra o deputado Vanderlei Barbosa, líder do governo. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar da mesa o tempo da liderança do governo para que eu pudesse usar a palavra por alguns minutos. Eu determino a inclusão dos processos número 368/2014 e 369/2014, de autoria da Defensoria Pública do Estado do Tocantins, nos termos do artigo 76 do Regimento Interno,
na ordem do dia da sessão ordinária subsequente, nessa quarta-feira, para amanhã, às 9 horas da manhã, está avocada as matérias da Defensoria Pública. Encerradas as discussões, com a palavra o deputado José Bonifácio. Senhor presidente, senhores deputados, baixou o espírito do avocatório do presidente. Está avocando já um bocado de coisa. Eu acho que nós, deputados, que não faz parte da bancada do atual governo, deveremos boicotar estas votações, porque esse espírito avocatório é antidemocrático. Com a palavra, deputado Eli Borges. Senhor presidente, essa ordem do dia aqui vai ter segundo turno. Eu queria pedir a Vossa Excelência que a gente votasse ela, porque essa é uma matéria importante. Depois, as outras matérias, vamos discutir, presidente. Eu defendo a da Defensoria, por exemplo, mas eu não defendo a da Terra Palmas, eu não defendo outras matérias que estão aí. E aí, o fato de avocar outras matérias pode complicar essa ordem do dia. Eu estou sugerindo apenas, presidente, vota-se essa ordem do dia, esse assunto está liquidado, aí vamos discutir as outras. Eu defendo, por exemplo, a da Defensoria. Se vier, eu estou aqui para dar coro. Muito bem, deputado. Eu avoquei a matéria para a sessão ordinária de amanhã, quarta-feira. Os deputados que queiram comparecer e aprovar a matéria, os que não quiser, eu não... Eu, encerrar as discussões parlamentares, encerro a presente sessão, convocando sessão extraordinária para dentro de 1 minuto. Está encerrada a presente sessão.